muita alegria, nós estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. Unimed, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e Centro Regional de Especialidades, anexo Hospital de Monte Alverne. Hoje nós vamos falar sobre azia e refluxo. Está conosco no estúdio Dr. Fábio Werther, cirurgião digestivo, do aparelho digestivo, e que tem essas especialidades. Doutor, azia e refluxo. O refluxo até se fala muito pouco, mas ele pode ser grave em alguns momentos. O que é um refluxo? O que é azia? Quais são os indicativos de tudo isso? Bem-vindo. Obrigado por estar aqui, é sempre um prazer estar aqui na Arauto FM, todos os ouvintes aqui da Arauto FM, que muito nos traz, muito nos prestigia. Bem, a azia e o refluxo, na realidade, a azia é o sintoma decorrente do refluxo. O que é o refluxo? O refluxo é o retorno do líquido do estômago para dentro do esôfago. Esse é o mecanismo do refluxo. Por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma válvula na saída do nosso esôfago, na entrada do estômago, que ela, por algum motivo, o principal deles é a chamada hérnia de hiato, né? Mas isso pode ser por um simples processo de envelhecimento. Então, essa válvula, ela não funciona mais, ela degenera, ela se torna incapaz. Então, o que acontece? Normalmente, a comida, ela vem, desce no esôfago, a válvula abre, a comida passa e ela fecha. Então, isso evita com que ocorra o refluxo, que o líquido do estômago ácido volte para o esôfago, né? Quando a gente tem essa válvula degenerada ou a presença de uma hérnia de hiato, essa válvula ela fica sempre aberta. Então, assim como o líquido passa para o estômago, ele volta do estômago em direção ao esôfago. O nosso esôfago, ele não foi feito para tolerar esse líquido ácido que vem do estômago. Então, neste momento, a gente sente aquele desconforto, uma sensação de queimação ou até dor no peito, né? A esse sintoma a gente chama então de azia, né? Sim. Doutor, o perigo é principalmente para pessoas de mais idade, que têm refluxo, acabam muitas vezes dormindo, tendo essa condição, e esse líquido com tanta acidez, como você falou, ele pode se direcionar ao pulmão. Nesse caso, passa a ser uma situação grave? Extremamente grave, que é a chamada pneumonia por aspiração. É uma pneumonia química e com uma alta quantidade de bactérias. Então, no primeiro momento, tu tens uma lesão química pelo ácido que vai para dentro do pulmão, né? E no segundo momento se instala, então, uma pneumonia bacteriana em cima de um tecido lesado quimicamente já, né? Sim. Doutor, toda azia não significa que nós temos refluxo. Azias nós podemos ter por outras situações. Podemos ter por outra situação, mas eu te diria assim que 98, 99% vai ser por refluxo, né? Então, eventualmente, eu posso ter uma sensação de azia quando eu tenho outras doenças, como, por exemplo, uma acalásia ou um câncer de esôfago, né? Eu posso também ter essa sensação de queimação, mas a grande maioria das vezes é por refluxo. Sim. Pessoas que talvez estão nos acompanhando agora, o que você diria? Qual é a situação em que, olha, é bom procurar uma orientação? Antigamente não se dava muita importância para a azia. Sempre se dizia, azia todo mundo tem, refluxo todo mundo tem. Só que hoje se sabe que não. Então, a azia, ela é um sintoma. Então, o refluxo pode te gerar desde um sintoma simples, como a azia, até um sintoma muito grave, uma doença muito grave, que é a pneumonia ou até o câncer de esôfago. Sim. Então, sempre a gente deve investigar e tratar a doença do refluxo. Doutor, nós temos uma expectativa hoje de mais de 70 anos. Esse aumento da expectativa de vida, ele também aumentou essas situações de refluxo? Com certeza. Então, de novo, antigamente não se dava tanta bola ao refluxo, né? Só que se sabe que à medida que a gente vai aumentando a idade, o refluxo ele aumenta, ele piora, ele vai destruindo o nosso mecanismo de contrações do nosso esôfago, que provocam a limpeza do esôfago e favorece então complicações, como tu disseste, a pneumonia de aspiração. E é justamente isso
que faz com que graves complicações ocorram nos pacientes acima de 80 anos. Tá? Então, a pneumonia de respiração, o câncer de esôfago, entre outras complicações mais que a gente pode ter. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Fábio Wechter, que é cirurgião do aparelho digestivo. O Dr. Fábio atende em Santa Cruz do Sul e também em hospitais da Grande Porto Alegre. Sim. Do jeito que você sempre quis, compartilhe Arauto Saúde. Um grande abraço e até a próxima edição.